Oi, pessoal, bom dia. Bom dia quem foi entrando aí. Então, como eu disse para vocês, a gente vai utilizar essa plataforma, né, hoje. O bom é porque evita algumas interrupções, né, não precisa ficar autorização para entrar realmente na sala. Então, a gente vai começar, né, eu marquei com vocês 8, né, com essa tolerânciazinha aí de 10 minutos, né, então umas 8h10, umas 8h11, né, agora. Vão alguns entrando, e aí quem for entrando vai acompanhando, né? Para a gente não perder muito tempo. No mesmo estilo da aula anterior, então essa daqui vai ser rápida, né? Para não ficar cansativo, e eu deixo uma atividade complementar para vocês fazerem, né, após a aula. E é importante que vocês já façam, né, logo em seguida, né, porque vocês utilizam o horário que seria em sala de aula mesmo, né, para fazer a atividade. Então, eu vou explicar, né, um pouquinho do que a gente vai ver hoje e logo em seguida vai ter uma atividade, né, complementar a esse assunto que é importante que vocês possam fazer, né? Lembrando que essas atividades elas vão contar para a pontuação de vocês na etapa 2, né? E falando inclusive da etapa 2, né, a gente inclusive vai fechar essa parte do conteúdo da etapa 2 com essa temática, né? Na próxima semana a gente já volta com os nossos encontros presenciais e aí a gente já vai passar para a parte mesmo de avaliação, algumas coisas mais dinâmicas. Tem um vídeo que eu quero passar para vocês associarem de maneira mais relaxada um pouco o conteúdo, né? Como se fosse um filme, né? Um episódio de uma série que eu acho que é bem legal, que vocês vão gostar, né? Isso já fechando essa parte da segunda etapa, né? Então, já prestem atenção, né? Se tiverem dúvida, como é que a gente não consegue interagir diretamente, mas vocês podem colocar no comentários, né? Eu não consigo responder diretamente, mas eu vejo os comentários de vocês e eu vou explicando na medida que a gente for se encontrar na próxima aula, né? A gente vai debatendo esses comentários que vocês forem levantando, tá certo? E aí, como vocês podem ver, né? Hoje a gente vai falar sobre aspectos relacionais e comportamentais da negociação. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Na aula passada a gente falou sobre questões de estratégias e de táticas, né, no processo de negociação, e hoje a gente fecha, né, associando isso ao comportamento da pessoa, né, que faz a negociação, né, associado ao perfil do negociador, né? Porque quando a gente fala de negociação, né, muitas vezes a gente pensa logo só em números, né, em propostas, ou necessariamente só em argumento, né? Mas na prática, isso é só uma parte do processo, né? Então, eu quero que vocês entendam que negociar, né, ele é antes de tudo lidar, né, com as pessoas. A gente já falou sobre isso, né? Os conflitos eles surgem quando tem ali duas pessoas, né? Tirando os conflitos mais internos, mas a gente tem aqui o contexto principalmente de pessoas envolvidas, né? E as pessoas elas não são totalmente racionais, né? Elas interpretam, elas têm sentimento, elas reagem, elas vão tomar decisões com base nesses sentimentos, nessas reações, né? Nas experiências que eles têm, nas emoções, né? E aí é justamente nesse ponto que entra esses aspectos relacionais e comportamentais na negociação, né? Então a forma como a gente se comunica, a maneira como a gente interpreta o outro, né? Os filtros que a gente tem dentro dessa percepção e até mesmo a nossa personalidade vai influenciar diretamente o resultado da negociação, né? É isso aqui que eu quero trazer e quero que vocês entendam nessa aula de hoje. Então, nós vamos passar por esses pontos aqui de maneira bem objetiva, né, para não ficar realmente cansativo. Nós temos aqui 4 pontos principais. Então, entendendo o que são esses filtros pessoais, os sistemas representacionais, os modelos e estilos de comportamento dos negociadores e os 5 Cs da percepção. Tá? Então, pessoal, o que são esses filtros pessoais, né? Primeiro, para a gente começar a falar sobre comportamento ou questões relacionais, é importante a gente entender que nós, enquanto seres humanos, né,
temos alguns filtros. Às vezes a gente utiliza esse termo, né, essa expressão relacionada a filtro. Ah, fulano não tem filtro. Ah, fulano tem um filtro social. Fulano tem um filtro na comunicação dele, né? O que é que são esses filtros? Então, os filtros, eles são maneiras, né, automáticas do cérebro de lidar com o excesso de informação. Por quê? Porque constantemente a gente é rebatido, né, com muita informação, né? E à medida que a gente recebe essas informações, a gente precisa filtrar e saber o que vai falar no momento ideal, né? No momento mais oportuno. E o nosso cérebro ele faz isso. É, e muitas vezes é um exercício realmente também de construção, não é necessariamente só o cérebro de maneira automática atuando, né? Existem aí muitas questões sociais envolvidas nesse processo de aprimoramento desse filtro, tá? Então, nós temos aqui alguns filtros que nós devemos levar em consideração relacionado ao nosso cérebro, né? Então, o nosso cérebro, ele lida com esse excesso de informação da seguinte maneira, né? Então, a linguagem, ela apaga ou omite a nossa experiência, né? Ela é lenta demais para expressar todas as informações sobre uma única experiência. Então, exemplo, você assiste uma reunião 1 hora, mas você só lembra de 2 ou 3 pontos de tudo que você viu naquela reunião. A aula aqui, por isso que é importante você sempre fazer exercício, revisarem, né? Porque nosso cérebro, ele apaga ou ele acaba omitindo aquilo que a gente teve enquanto experiência, né? Porque ele é muito lento para justamente processar todas essas informações. O próximo ponto é que a linguagem ela generaliza, né, ao aplicar regras de exemplos únicos a um contexto mais amplo. O que isso significa? Um exemplo, um cliente reclamou de alguma coisa, outro cliente reclamou de outra coisa. Mentalmente, né, a nossa percepção é que os clientes eles sempre reclamam, né? Principalmente se a gente não lidar diretamente com clientes que não reclamam, por exemplo, né? Então, nosso cérebro acaba generalizando, né, a partir de nossas experiências, né, de exemplos únicos, levando isso para contextos mais amplos. E outro ponto relacionado aos filtros é que a nossa linguagem ela também distorce um pouco a experiência, né? Isso atribui maior peso a alguns elementos e minimiza outros, né? Então, às vezes, quando alguém fala de modo mais neutro, né, com a gente pode perceber isso como um tom de crítica. Às vezes, se a pessoa se abstém de alguma situação, ela se apresenta ali de maneira mais neutra, né, você pode entender como se ela estivesse criticando, né? Isso é o exercício dos filtros, né, que acontecem automaticamente no nosso cérebro, mas novamente, né, esse automático ele também faz parte de uma construção é, social, né? Desde quando a gente é criança, à medida que a gente vai crescendo, né? E vai tendo nossas experiências e percepções, né? Para o entendimento e para a construção desses filtros, tá? E aí nós entramos nas questões de sistemas representacionais, né? Então, dentro desses filtros, né, a gente entende que o ciclo de comunicação ele se inicia nos nossos sentidos, né? Que é quando a gente vai verbalizar isso. Então, quando a gente vai verbalizar isso numa negociação, enfim, né? Então, a boca, os olhos, o nariz, o ouvido, a pele, né? São pontos de contato com o mundo exterior. E os sistemas representacionais, né? Eles ganham força desde quando a gente é criança, né? Então, desde quando a gente vai crescendo, entendendo, engateando, caminhando, tocando, né? Os nossos sistemas eles vão transmitindo de certa maneira comunicação, né? E embora a gente utilize esses sentidos de maneiras concomitantes, né? Desde de pequena, então a gente acaba estabelecendo nosso sistema representacional de preferência, ou seja, a boca, o olho, o nariz, né, os gestos que vêm, ou os sentidos que vêm desses elementos, né, eles acabam, de certa maneira,
tendo um mais força do que o outro. E aí a gente tende a favorecer um ou dois sistemas, pelo menos, né? E isso faz com que a gente seja, por exemplo, um pouco mais visual, um pouco mais sinestésico, né? Direcionado para o toque, para a sensibilidade, um pouco mais auditivo, por exemplo, né? E tudo isso é, na maioria das vezes, né, uma questão de condicionamento, como a gente se condiciona e se constrói, né, dentro dessas nossas preferências, que é isso que a gente vai ver ao longo da aula, né, a relação com esses sistemas representacionais, tá? E como é que isso molda o nosso comportamento. Então, podemos identificar, né, o sistema representacional da contraparte e adaptar a nossa linguagem para favorecer a comunicação e a empatia. Então, se a gente está, né, envolto de um processo de negociação, o exercício e o conhecimento sobre esse sistema representacional, né, faz com que a gente consiga entender também o sistema representacional da outra parte, a ação e o comportamento, né, interligado ao olhar, à fala, ao gesto, né, ao toque. Tudo isso vai favorecer a comunicação e vai fazer com que a gente seja empático, entender um pouco o outro lado e também entender o comportamento do outro, tá? Então a outra parte, ela vai compreender com mais facilidade a sua mensagem, pois você está falando a linguagem dela, né? E vice-versa. Se ambas estiverem, né, essa percepção dos sistemas representacionais, né, e a importância de entender ele na outra parte, né, a comunicação no processo de negociação, ela vai fluir com muito mais facilidade, tá? Então, dos sistemas representacionais aqui, nós temos, né, por meio de palavras. Então, a programação neurolinguística, né, ela propõe que as pessoas elas percebem e processam o mundo por canais sensoriais predominantes, né? Que na prática isso influencia como cada negociador entende, comunica e toma decisões. Quais são esses canais sensoriais predominantes, né? Então nós temos aqui o visual, o auditivo e o sinestésico, né? O visual relacionado justamente à nossa percepção, como a gente vê, né? O que a gente vê ou o que a gente quer ver, né? O auditivo sobre como a gente escuta, ouve alguma coisa, quer ouvir, imagina um som, né? E o sinestésico relacionado realmente ao toque, à sensibilidade, né? À empatia, é basicamente isso. Vamos passar por cada um deles, né? Para a gente entender com mais detalhe como é que isso se apresenta dentro de um contexto de negociação, né? Por que esses sistemas eles são tão importantes? Eu não sei se eu estou sendo, se estou correndo, tá? Mas eu vou tentar ir um pouquinho com mais calma, mas justamente para não ficar tão extenso, o conteúdo ele não é tão extenso, né? Mas eu vou tentar dar uma reduzida aqui, né? Talvez esteja muito acelerado, mas vamos lá. Então, sistemas representacionais, né? Entendendo aqui cada um por passo. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês verem na prática, né, como é que uma pessoa, né, que tem de certa maneira uma inclinação para um dos sistemas, ele descreveria, por exemplo, um acidente de carro, né, no qual ela se envolveu. E vamos pensar aqui que uma pessoa é mais visual, né, ela vai descrever um acidente de carro. Então, percebam aqui na descrição dessa cena, ela diz assim: a cena aconteceu muito rápido, eu não pude prever o que aconteceria. Quando eu olhei, o outro carro já estava muito próximo, os vidros se quebraram e via tudo rodando, parecia que lentamente. Quando tudo acabou, fiquei feliz por ver que não havia nenhuma gota de sangue. Então perceba, né, que aqui a gente tem palavras como olhar, a imagem, o foco, né, a imaginação, né, a descrição da cena, de ilustrar, né, de observar, né, de mostrar realmente a perspectiva da visão. Quando a gente vai, por exemplo, nesse mesmo contexto, se fosse uma pessoa com a questão auditiva, né, fazendo a descrição. Então, como é que ele representaria dessa forma? Então, foi tudo em um ritmo acelerado. Fiquei mudo.
Quando ouvi o estrondo da colisão junto com o ruído dos estilhaços de vidro, já percebi que o carro rodava de maneira ritmada e aguda. Soou como música nos meus ouvidos quando tudo aquilo cessou e percebi que estava tudo bem, né? Então, vocês conseguem perceber que aqui ele diz palavras, né, relacionadas ao som, ao sotaque, né, questões agudas do mudo, né? Então, essa relação de silêncio, né, de quando tudo cessou, né, quando tudo parou. Então, essa relação direta na descrição com o auditivo. E aí nós temos o sinestésico, né? Então, na descrição nós temos aqui: senti tudo muito rápido, fiquei sem reação e senti um frio na barriga. A primeira tensão foi o impacto do cinto de segurança, quase esmagando meu peito. Depois parecia que estava dentro de um liquidificador. Embora ainda nauseado, quando pude colocar os meus pés no chão, fiquei feliz por não estar sentindo nenhuma dor. Então vocês conseguem perceber que já nesse último caso, né, a gente tem palavras aí como o tocar, né, o empurrar, o sentir, questão como quente, né, a descrição do tangível, a relação direta com o impacto do cinto, a pressão, né, então tudo isso com a relação direta do mais sinestésico, né. Então a gente consegue ver como esses sistemas representacionais, né, por meio de palavras, eles se apresentam, né, na realidade das pessoas. Então, a mesma situação, o mesmo acidente, visões, percepções diferentes a partir de cada um desses sistemas, né? E aí, dentro dos sistemas representacionais, a gente tem na negociação a importância dos movimentos oculares, né? A movimentação que a gente faz com os olhos, por exemplo, ele diz muito no processo de negociação, né? Não é possível saber o que a pessoa está pensando, mas a gente pode perceber que tipo de pensamento uma pessoa está tendo justamente com o olhar. Não tem quando a gente diz, eu consigo enxergar a maldade, ou a felicidade, ou a inocência da pessoa pelo olhar, né? Então vem justamente disso, né? Então tem aqui o exemplo aqui, quando a gente olha para o lado esquerdo, né, para lembrar memórias. Então, quando alguém pergunta alguma coisa, como era na tua infância, tua relação com os teus pais, teus irmãos, por exemplo, né? Então, é comum que a gente olhe para o lado esquerdo para lembrar essas memórias, né? Então, se uma pessoa tiver uma atenção muito grande numa conversa como essa, ela vai perceber o olhar da pessoa direcionado para o esquerdo. Eu não sei aí para vocês na tela como é que aparece. Aparece espelhado, né? Mas aqui estou apontando para o esquerdo, para vocês talvez esteja aparecendo espelhado. Mas então, quando eu vou pensar em memória, eu direciono muito meu olhar para o esquerdo, né? Para resgatar aquela memória. E agora, geralmente, eu olho para o lado direito quando eu quero criar uma imagem, um som, um sentimento. Então, como é que você se imagina daqui a alguns anos, né? Tendo filhos ou casado, por exemplo. Então, a pessoa, se ela não é casada ou não tem filhos, quando ela é indagada numa situação como essa, ela vai pensar, ela direciona o olhar dela para o lado direito, né? Então, isso vai acontecendo, né? Então, por esse motivo, né, que muitos acabam associando esse contato visual, né, esse deslocamento, seja para o lado direito, né, ou para o lado esquerdo, como uma resposta, né? Como um blefe, né? Como se alguém estivesse mentindo sobre alguma coisa, né? Mas a gente tem que entender que nem sempre, né, isso faz sentido. Alguns indícios, eles devem ser analisados antes de você ter uma conclusão realmente radical sobre como de fato essas coisas elas se apresentam, né? A maioria das pessoas elas possuem um padrão de movimento, né? Que, conforme os estudos, né, principalmente os estudos que vêm da psicologia, vai mostrar esse movimento ocular conforme a gente tem aí na imagem, né? Então, é tudo relacionado à direita, né? Aquele que tem uma perspectiva mais visual, um sistema representacional mais visual, ele costuma olhar mais para cima, para
criar ou pensar em uma imagem, né? Do lado esquerdo, ele costuma olhar, né, para o lado esquerdo quando ele quer ter visuais lembradas, né? Numa perspectiva da direita, a gente tem ali uma pessoa que for mais auditiva, ela olha para a lateral direita, né? Quando ele quer lembrar, quando ele quer criar um rosto, né? Pensar em alguma coisa nova. E aí para a esquerda, né? Quando ele quer lembrar de algum som. O sinestésico olha ali para a direita, né? Olhando para baixo, quando ele quer destacar algum sentimento, alguma sensação corporal. E para o lado mais esquerdo, quando ele quer retratar algum diálogo mais interno, né? Mas é importante vocês verem que é comum achar pessoas canhotas. Assim como tem gente que escreve com direita e esquerda, né? Na verdade, a maioria das pessoas escrevem com a direita, né? Mas assim como também tem pessoas que escrevem com a esquerda, que a gente chama justamente de canhoto, essa relação direta com o olhar é da mesma forma, né? Então, nós temos pessoas visuais, auditivas, sinestésicas que podem ter uma inclinação mais para a direita ou mais para a esquerda, né? Quando eles querem justamente criar uma imagem, lembrar de alguma coisa, criar um rosto, uma lembrança de um som, transportar algum diálogo ou permitir passar algum tipo de sentimento, né? Então a gente consegue perceber isso independente de alguma inclinação geral ou de um padrão que seja criado, né? Então pode ser que uma pessoa para lembrar de alguma coisa, ela vai olhar mais para o esquerdo. A maioria das pessoas, né? Ela tem um olhar direcionado para o esquerdo. Mas pode ser que tenham pessoas que, para lembrar de alguma coisa, olhem para o lado direito, né? Então, não necessariamente ela vai estar criando alguma coisa. Às vezes pode ser uma pessoa canhota, assim como a gente tem com o movimento das mãos. Não sei se vocês conseguem associar ou entender, tá? Então, o que a gente consegue ver aqui? No contexto de negociação, né, de descrição de perfil, como se fosse pistas de linguagem corporal, as pessoas mais visuais, né, elas tendem a respirar de maneira mais elevada o tórax, né? Então, tem uma voz mais alta, costuma falar com mais rapidez, né? Em geral, gosta de se vestir bem, né? Porque tem essa relação direta com o visual. O auditivo, ele tende a ter o tom de voz mais uniforme e agradável, né? Então você às vezes costuma ouvir ele sussurrando, assobiando, né? Fazendo pequenos barulhos com a boca, né? Pode expressar movimentos mais rítmicos no corpo, como se ele estivesse ouvindo uma música, né? E os sinestésicos, eles tendem a respirar de maneira mais plena e profunda, né? Usa gestos para falar, falam com tons de voz mais baixos, né? E com frequência tocam as roupas ou o próprio corpo, né? Nesse processo de comunicação. Então a gente tem aqui a representação, né? A linguagem corporal para cada um desses sistemas representacionais, tá? Vamos ver isso aqui no perfil de negociador, né? Então, considerando o sistema visual, né? A gente tem aí a descrição, entendendo isso no negociador, que é mais visual. Então, esse negociador ele acaba processando melhor informações por imagens, por gráfico e por organização visual. Então, ele prefere, numa apresentação, por exemplo, o uso de slides, de números, de tabelas, de esquema. Imagine você negociar com uma pessoa que é mais visual e você não leva essas informações. Então, dificilmente você vai conseguir fechar uma proposta diretamente com ela se ela não vê algo ali diretamente concreto, né? Então, linguagem típica, eu vejo, né? Parece claro, eu visualizo, né? Então, essas palavras elas fazem parte desse vocabulário de um negociador mais visual. O comportamento dessas pessoas, né? Que eles observam muito, eles valorizam muito a apresentação e a aparência também, né? Na negociação, então é mais eficaz nesse caso aqui usar dados visuais,
apresentações bem organizadas, demonstrar cenários, gráficos de crescimento, projeções, isso vai ajudar bastante, né? Para que esse negociador, no caso, mais visual, ele consiga ter essas percepções, né? Esse sistema dele consiga ser colocado realmente em prática. O sistema auditivo, né? No entendimento da existência de um negociador mais auditivo, com inclinação mais auditiva. Então, ele é aquele que processa melhor por meio de sons, fala e uma argumentação mais lógica. Então, ele prefere uma explicação mais verbal, um diálogo, uma discussão, do que diferente do anterior, né? Que não basta você ter uma linda apresentação, você tem que ter vamos dizer aqui como se fosse uma lábia, você tem que saber falar, argumentar de maneira lógica. Então, a linguagem típica aqui é o que faz sentido, né? O que eu ouvi dizer, isso me soa bem, né? Então, o comportamento aqui de um negociador como esse é que ele presta muita atenção ao tom de voz e à clareza do discurso, assim como ele também tem um tom de voz expressivo e uma clareza no discurso também, né? Na negociação, então, funciona melhor com uma boa argumentação, clareza na fala e uma escuta ativa, né? E o jeito de falar importa tanto ou até mesmo mais que o próprio conteúdo, né? Que você apresentar ali numa perspectiva mais visual, pode-se dizer. No sistema sinestésico, eu até esqueci de trocar aqui, tá? Com S, desculpa, pessoal. Então, no sistema sinestésico, né, nós temos aqui o negociador sinestésico, tá? Então, ele relaciona-se mais com as sensações, as emoções e as experiências práticas, né? Então, ele prefere aqui vivenciar, sentir segurança e conexão. A gente vê aqui com a questão sinestésica, né, relacionada à mão com o toque, né? Mas, para além do físico, do tangível, quando a gente está falando muito do negociador sinestésico, a gente está falando realmente da sensibilidade, né, da conexão direta. Por quê? Porque a linguagem típica dele é o sentir, né? Eu sinto que isso me parece confortável, eu tenho confiança, né? Então, transportar esses elementos dentro dessa troca, né, com um negociador como esse, é uma linguagem que vai ser típica. Consequentemente, isso vai influenciar o processo de negociação, tá? Então, o comportamento aqui que é valorizado é a questão de empatia, de confiança e o próprio clima de negociação. E na negociação, né, é essencial criar, então, empatia, ter mais confiança, ter segurança emocional. A gente tem falado muito aí dessa questão do emocional. Pressão excessiva costuma, nesse caso aqui, afastar esse perfil, né? Por quê? Porque ele leva em consideração essa construção realmente de confiança, né? De segurança, ao invés de necessariamente só pressão, tá? E aí, a partir disso, né, a gente entra no entendimento de alguns estilos de comportamento, né? Então, entendendo que existem esses sistemas representacionais, eles dão abertura para alguns estilos de comportamentos, né? E o que são esses estilos, né? Então, os estilos, eles são tendências encontradas pelas pessoas para atingir objetivos e superar barreiras, né? Então, a gente vai ver, né, que a definição desses estilos não quer dizer que existe um estilo melhor ou pior, né? Mas há uma forma ali mais positiva ou uma forma mais negativa de você atuar em cada um desses estilos no processo de negociação, né? Então, essa forma ela vai estar mais associada justamente a fatores de sucesso, de fracasso que a pessoa ela tem, né? Que ela acumula com as experiências, sejam essas experiências boas, né? Seja essas experiências ruins, né? Que ajudam justamente na superação, né, de problemas, atrelados aí a questões de capacidade, e etc. Tá? Então a gente percebe como isso se relaciona bem. Então vamos ver aqui alguns desses modelos e estilos de comportamentos negociadores, tá?
Ponto aqui de importante, né? Identificar o perfil desse estilo é fundamental para a questão de autoconhecimento, né? Identificar as características pessoais pode levar à reflexão, consequentemente, ao desenvolvimento pessoal, né? E isso falando uma perspectiva pessoal. Agora, a identificação do perfil da pessoa com que você precisa negociar, ele pode levar ao entendimento das diferenças interpessoais, justamente porque a gente vai estar lidando com uma pessoa que pode ter um comportamento diferente do meu, né? Então, a adaptação ao estilo do outro ele vai facilitar muito essa negociação. Isso se a gente tiver essa percepção de qual estilo, de qual é o comportamento da outra pessoa, né? Então, o conhecimento do tipo, né, dessa tipologia ajuda justamente a gente a apreciar melhor, né, esses talentos, essas habilidades, né, e tratar isso de maneira mais alinhada com a personalidade, seja a nossa, seja da pessoa com que a gente vai estar negociando, né? Até mesmo para lidar ou aceitar, né, a maneira com que a outra pessoa ela se apresenta, né? O que ela quer apresentar, o que ela quer apresentar, né? E é um reflexo também para a convivência, querendo ou não, tá? Então, esses estilos de comportamento, ele vem de um método chamado método MBTI, né? O método MBTI é uma referência ao autor que criou, tá? Vem parte do sobrenome dele. Então, ele identifica 4 dimensões básicas da personalidade humana. Cada um, né, é como se fosse um par, ele forma um par de preferências antagônicas, né? Então, como se caminhassem em sentidos contrários, né? Relacionados com o aspecto. E aí, quais são essas 4 dimensões, né? Então, aqui a primeira, nós temos quanto à maneira de captar a energia. Então, nós temos aquele comportamento ou aquele estilo mais de extroversão e aquele de mais introversão. Já já a gente entra em mais detalhe um pouquinho sobre cada um deles. Quanto à maneira de captar a informação, então nós temos aquele que tem um estilo mais direcionado para análise, e de maneira contrária, nós temos aquele que é mais direcionado à intuição. Então vocês conseguem perceber essas preferências antagônicas, né, de um lado para o outro. O terceiro, né? Então, quanto à maneira de tomar decisões, nós temos um mais orientado para a razão, enquanto o outro é mais orientado para os sentimentos, né? Razão e emoção aqui se contrapondo. E por último, quanto à orientação dada ao estilo de vida. Então, nós temos um mais orientado à rigidez e o outro mais orientado à flexibilidade, tá? Vamos passar aqui por cada um desses 4 elementos, né? Então, quanto à maneira de captar energia, né? Então, aqueles que preferem a extroversão, eles captam energia a partir do mundo exterior, das pessoas, das atividades, da coisa, né? Já os que são mais introvertidos, eles capturam meio que o mundo interior, né? A partir daquilo que eles conseguem ter enquanto impressão ou pensamento, né? Então, aqui não é necessariamente uma relação direta com timidez, mas é uma relação direta com aquilo que ele percebe no interior dela, né? A extroversão não, né? Ele capta essas energias, né? Tudo isso das pessoas, das atividades, né? Sem necessariamente levar em consideração as impressões só internas, né? Ele leva na extroversão o ambiente de maneira geral, né? O exterior. E a introversão não, né? Capta realmente o mundo interior, que não necessariamente é a timidez, tá? São coisas aqui diferentes. Quanto à maneira de captar informações, então nós temos aqui a maneira relacionada mais à análise e a maneira mais relacionada à intuição. Então, aqueles que preferem análise, né, eles ficam mais atentos às informações que lhe vêm diretamente pelos 5 sentidos, né, e lhe dão mais informação ao que é e ao que foi. Já nós temos do outro lado aquele relacionado à intuição, que presta mais atenção à intuição, né, como a própria expressão aí já diz, né, e questões relacionadas a pressentimentos, a insights, né, e valoriza o que deveria ser, né? Então, eu acho que isso
vai pegar bem dessa forma. Não, eu acho que algo me diz que é melhor a gente ir por esse caminho, né? Então a gente tem aqui um mais para análise, outro mais direcionado para intuição. Quanto ao terceiro, né, a maneira de tomar decisões, nós temos aí a questão da razão e dos sentimentos, né? Eu já falei para vocês em outras aulas que a razão, ela sempre sobressai na tomada de decisão, pelo menos deve se sobressair na tomada de decisão, né? Então nós temos aqui os que preferem tomar decisões de forma mais objetiva e lógica, utilizando como referência justamente a questão da razão, né? Mas do outro lado, nós temos aqui aqueles que preferem sentir ao tomar a decisão, né? Isso acaba direcionando para uma decisão mais subjetiva, né? Que parte justamente da perspectiva de valores. Eu acho que eu já perguntei para vocês, imaginem se vocês precisassem demitir na empresa que vocês trabalham ou que vocês são dono, um parente, né? Uma pessoa que está precisando, né? Que não pudesse ser demitido mais, a empresa precisa ter ou reduzir alguns custos, né? Então seria mais direcionado aqui realmente para o sentir. O quarto, né, a orientação é dada ao estilo de vida, né? Então, relacionada à rigidez ou à flexibilidade. Então, a gente tem uns que preferem mais rigidez, né? Que tendem a viver de maneira mais organizada e planejada, e os que são mais orientados à flexibilidade, eles vivem de maneira mais espontânea e livre, ou pelo menos encaram, né, as coisas com mais naturalidade, posso dizer, né? Aberto a mudanças, né? Com uma visão um pouco, ou a mente um pouco mais aberta, tá? Então a gente tem aqui esses comportamentos. Então, os negociadores eficientes, né, eles sabem ler nas entrelinhas o que as pessoas estão dizendo. E isso lhe permite saber a hora de avançar ou recuar, confiar ou buscar mais informação, assim como ceder, como pedir, né? Então, mesmo as percepções não sendo tão verbais, né, não sendo tão intuitivas, você pode melhorar essa capacidade de leitura, né? E aí o Goleman, que é um autor na área da psicologia, né, mas também relacionado aqui à parte de negociação, né, ele vem trazer o que ele chama de 5C da percepção, né, e aí a gente vai tratar cada um deles. Primeiro C seria justamente a questão do contexto, né? Então, entendendo que o gesto ele depende muito da situação. Exemplo, por que o contexto aqui é importante? O fato de uma pessoa estar com o braço cruzado, né? Você está, sei lá, numa reunião, uma pessoa está com o braço cruzado. Então, ela pode estar com frio e não necessariamente ela pode estar ali afrontando ou sendo resistente. Às vezes você pode estar falando alguma coisa e a pessoa ela está lá de braço cruzado olhando para você. Então, se você perceber o contexto, entender que está fazendo muito frio na sala, né, você vai ter essa percepção, por isso que são os 5 6 da percepção, né, de que a pessoa necessariamente não está ali afrontando, não está sendo resistente ao que você está falando. Ela está simplesmente apenas com frio, porque você percebe que a sala está com muito frio, né? Então, isso nesse processo aqui não verbal, né? É importante a gente ter a noção do contexto no qual a gente está inserido. O outro ponto é o conjunto, né? Então, o conjunto ele parte da ideia de que um sinal sozinho ele não diz muito, né? Então, a gente precisa de pelo menos uma repetição ou de uma frequência, né, para tomar uma conclusão ou uma afirmação sobre alguma coisa. Então, assim, imaginem para você concluir, vamos imaginar que uma pessoa está interessada em você numa festa, um exemplo, tá? Então, apenas um olhar não significa necessariamente que a pessoa esteja interessada. Agora, se a pessoa ela olha para você, se ela acena para você, né? Se ela já circula ali próximo de você, então
isso são vários sinais, né, que podem, de certa maneira, destacar um interesse. Então, nós temos aqui um conjunto de sinais, né? O olhar, o aceno, o movimento, a circulação. E aí, não, a pessoa só olhou. Não, a pessoa só acenou. Será que um sinal por si só ele diz, né, muita coisa? Então, na verdade, ele não diz, né? Então, a gente precisa analisar o conjunto da coisa, né, nesse processo de negociação, tá? Processo de percepção na negociação. O outro C é o da congruência. Então, o corpo ele precisa combinar com a fala, né? E aqui a gente tem uma relação direta com vamos imaginar aqui, a pessoa diz está ótimo, só que ela faz uma cara de dúvida, né? Ela faz uma cara de que não está nada bem. Imagina aqui um casal brigando e aí um casal não, tá tudo bem, com a cara fechada, né? Então, eu acho que não está tudo bem, não existe aqui tanta congruência, né? Então, o corpo ele precisa combinar com a fala para ambos os lados e você precisa ter essa percepção, né? Esse acordo tá legal para você, faz sentido para você, para mim tá ótimo, não, tá tudo certo, né? A fala com o corpo agindo de maneira combinada, né? Existindo aqui uma congruência. Agora, se a pessoa responde, tá, ok, tá certo, né? Vocês conseguem perceber essa diferença, né? Então, não existe aqui tanta congruência nesse sentido, né? Então, o corpo ele precisa combinar com a fala. O quarto C seria o da consistência, né? Então, observar as mudanças de comportamento. Isso porque a gente precisa entender que as pessoas podem mudar de postura. E isso pode indicar, de certa maneira, algum tipo de desconforto, uma mudança de ideia, de parâmetro, né? Então, a gente precisa entender essa consistência e observar essas mudanças no comportamento. E o último C é o da cultura, né? Entendendo que cada pessoa tem aí uma cultura, interpreta gestos diferentes, né? E aí entender isso também é um ponto que deve ser levado em consideração, porque imagine você negociar com uma pessoa, vamos fazer uma negociação lá na China, perdão, uma negociação lá na Índia, onde eles não comem carne, né? E aí você vai adotar uma postura relacionada à prática ou consumo de carne que pode pegar mal, né? Ou pode ser ofensiva para quem esteja do outro lado, né? Então, cada pessoa ela tem uma cultura e ela vai interpretar esses gestos também diferentes, né? E aí isso deve ser levado em consideração, né? Então, esse misto de elementos, né, junto com os elementos, os traços, né, relacionados ao fato da inclinação mais para o visual, né, ou a inclinação mais para o sinestésico, para o auditivo, né, eles vão moldar justamente esses comportamentos e esses estilos dos negociadores, né. Isso é um exercício diário, né. Como eu sempre falo para vocês, a gente não muda esse comportamento do dia para o outro, né? E essas percepções relacionadas ao comportamento, a coisas relacionadas aos gestos, né, à fala, ao contexto, né, o conjunto, o auditivo, né, tudo isso é um exercício construído diariamente, tá? Então, para a gente fechar, o conteúdo é isso, tá? Para não ficar extenso. Aqui no YouTube, o legal é que assim que eu finalizar aqui com vocês, ele já fica salvo, a live, né, ela já fica salva automaticamente. Então, a transmissão ela fica salva, vocês conseguem voltar depois para assistir de novo. Aí vocês conseguem analisar com mais detalhe. O que eu quero que vocês façam como exercício dessas percepções, desses sentidos, né, desses estilos de comportamento. Imagine que vocês vão participar de uma simulação, né, inspirada no Shark Tank Brasil, no programa que eu sempre falo para vocês, né?
E imagine que vocês vão ter a oportunidade de apresentar uma proposta de negócio para os investidores, que são os Sharks, né? Então, antes da negociação, é fundamental entender como cada Shark percebe e processa informações. Então, nós temos aqui 5 Sharks principais, né? Que são investidores. E aí, a tarefa de vocês, se vocês fossem participar do programa, desculpa, é justamente estudar o perfil de cada um desses negociadores. Então, vocês teriam que estudar esses perfis, beber aqui uma aguinha, tá? Voltei. Então, vocês precisariam estudar esses perfis, né? Qual seria o exercício que vocês teriam que fazer aqui no caso? Deu ruim aqui a garganta, tá? Então, partindo para o estudo do perfil dos negociadores, vocês vão assistir um vídeo, né, dos Sharks do programa. E com base na percepção desses comportamentos, vocês vão entender um pouco a forma de comunicação e a tomada de decisão desses investidores, né? Identificando justamente o sistema representacional, que foi o que a gente viu em sala, tá? O que a gente viu na aula de hoje. Então, vocês vão analisar os vídeos, e aí eu vou deixar esses vídeos aqui para vocês, né? Episódios de programa, e vão identificar, a partir dessa percepção desses 5 Sharks, né? As características de comunicação de cada um deles, né? Classificando cada um em um sistema representacional, né? Trazendo aí as justificativas do porquê daquele perfil que vocês observam, né? Que é que vocês conseguem ter ali de atenção. Esse aqui ele tem um perfil de um negociador mais visual, esse aqui é de um negociador mais auditivo, sinestésico. Então, vocês vão fazer essa análise a partir dos vídeos e traçar essas informações, né? Anotem, deixem anotado no caderno, porque aí vocês levam para a próxima aula, né? Isso aí a gente vai discutir na aula presencial, tá? No caso, já é na próxima semana. Esses aqui são os vídeos que eu vou indicar para vocês, tá? Então, eu vou colocar esse slide no Swap, vocês vão poder baixar esse slide. Clicando, vocês já vão abrir diretamente nesse vídeo aqui. Que tem o título do vídeo, né? E aí nós temos os 5 Sharks, os 5 Sharks que eu coloquei a foto aqui para vocês, né? Então vocês vão fazer a análise desses Sharks e vão perceber para cada um dos 5, né? Qual o perfil dele. Então vocês vão precisar voltar, entender qual é a característica de cada um desses perfis, né? E dentro dessas negociações, assistam 2, 3 vídeos, né? São vídeos curtos de 7 minutos, 8 minutos, 10 minutos, né? E como são complementares à aula, vai servir como exercício para vocês também, tá? Então, quando terminarem aqui a aula, a gente já está aí mais ou menos em 50 minutinhos de aula, né? Um pouco mais aí de 9 horas, né? Então, vocês vão estudar esses perfis, analisar esses perfis e descreverem essas características. Esse é mais visual, esse é mais sinestésico, esse aqui é mais auditivo, né? E aí vocês podem escrever isso no caderno mesmo, tá? Para levar para a aula, tá? Porque a gente vai discutir um pouquinho do porquê. E aí vocês vão pensar no justificativo, né? Do porquê que ele tem esse comportamento, o que é que ele pede, observar justamente essas características que a gente tratou aqui, tá? E aí, por hoje, é basicamente isso, né? Para não se estender muito, já que a gente já está em 50 minutinhos. Então, quando terminarem, acessem esses vídeos. Eu vou deixar esses slides no Swap, vou subir ele lá para vocês, né? E aí vocês acessam, assistem e fazem atividade em casa, tá? Vou subir o slide. Para a frequência de vocês, eu quero que vocês coloquem aí no comentário, né? O nome e a presença. Jean Soares presente, né? Porque eu consigo ver os comentários, que eu consigo ver a quantidade de pessoas que estão assistindo, mas a presença vocês vão colocando o nome e o comentário,
e no comentário o nome de vocês. Então, Jean Soares presente. Vocês podem já indo colocando, tá? Porque aí, quando eu finalizar aqui, eu já pego toda a relação e já lanço lá no Swap também. Aí, como eu disse para vocês, o bacana é que vocês podem voltar essas informações, né? Voltar o vídeo para assistir e reverem, né, a fala de hoje, tá? Acessem o material, assistam esses vídeos de maneira complementar, tá? E aí a gente volta essa discussão na próxima aula, tá? Acho que a gente pode encerrar. Já vai aí 50 minutinhos, já a gente começou aí 8h10, 8h12 mais ou menos, então 9 horas, já é por volta de 9 horas para vocês continuarem para fazer essa atividade, tá? Que aí fica referente aos primeiros horários se fosse da nossa aula presencial, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, vocês podem colocar como comentário aí também, tá? Não esqueçam de colocar a frequência, tá? Colocar o nome de vocês. Se tiverem dúvida, coloque também, porque aí eu vou esclarecendo nas aulas seguintes a ajuda de vocês, tá? Eu acho que a gente pode encerrar então por aqui, né? Espero que vocês fiquem bem, aproveitem aí o feriado que vai ter agora, tá? Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato, tá? Eu acho que agora dá para encerrar.